Houve um tempo em que o mundo era outro. Um tempo sombrio, distante, quase incompreensível aos olhos de hoje. Um tempo em que uma jovem de 12 anos não era vista como criança, mas como um instrumento do destino, pronta para ser entregue, prometida, consumida pelo peso de uma vida que mal havia começado. É nesse abismo de séculos que emerge uma das figuras mais perturbadoras e ao mesmo tempo mais veneradas da história humana, Maria, a mãe de Jesus. Segundo o entendimento histórico, ela provavelmente tinha entre 12 e 14 anos quando foi prometida em casamento. 12 anos. Pense nisso. Deixe esse número pousar na sua consciência por um momento. E o mais chocante, não havia revolta. Não havia lágrimas de indignação. Não havia crime. Porque era o padrão. Era a normalidade. Era o mundo. Mas hoje, essa mesma realidade rasga o coração. Hoje, casar uma menina de 12 anos é crime. É abuso. É uma das maiores violações da dignidade humana que uma sociedade pode cometer. Então uma pergunta atravessa o tempo como um raio e pousa diante de nós. Incômoda, urgente, impossível de ignorar. O que, exatamente, mudou? Mudou o ser humano. Ou mudou a forma como enxergamos o ser humano? Naquele tempo, a vida era breve e cruel. A sobrevivência, uma batalha diária. A maturidade chegava mais cedo, não por escolha, mas por imposição brutal da existência. A infância, como conhecemos hoje, simplesmente não existia. Era um luxo que o mundo antigo não podia se dar ao trabalho de respeitar. Hoje, vivemos mais, protegemos mais, estendemos a juventude porque aprendemos que ela é sagrada. Criamos leis, valores, estruturas, não por fraqueza, mas porque finalmente compreendemos que uma criança é uma criança e não uma peça em um jogo de sobrevivência. Mas é aqui que o chão treme sob os nossos pés. É aqui que a conversa fica verdadeiramente desconfortável. Se as regras mudaram, se o que antes era aceito hoje é crime, se o que era normal ontem hoje nos enche de horror, então o que isso diz sobre Deus? O que isso diz sobre a fé? O que isso diz sobre a espiritualidade que atravessa séculos sem se mover? A espiritualidade, em sua essência mais profunda, não está presa ao calendário humano. Ela não segue tendências, não lê manchetes, não se curva à opinião pública. O que muda, o que sempre mudou, é a consciência humana. A nossa capacidade de enxergar o outro como alguém digno de proteção, de respeito, de amor. Talvez, no passado, certos horrores fossem tolerados simplesmente porque não havia luz suficiente para enxergá-los como horror. Hoje, a luz existe. As leis existem. O conhecimento existe. E ignorar tudo isso é uma escolha, não uma herança cultural. Maria não é um símbolo de erro. Ela é um símbolo de contexto. Uma mulher, uma menina, presa em um tempo que não lhe perguntou se queria estar ali. E talvez seja exatamente isso que precisamos entender. Não se julga o passado com a régua do presente, mas também não se usa o passado como escudo para repetir o que hoje sabemos ser errado. Porque a evolução humana não é apenas tecnológica, não é apenas científica, é moral. É a capacidade de olhar para o que um dia foi considerado normal e dizer, com toda a coragem que a consciência exige: não, nunca mais. E no fim, a pergunta não é apenas sobre Maria, é sobre nós, sobre o quanto crescemos, sobre o quanto custou esse crescimento, e sobre o quanto, ainda, nos recusamos a crescer. A humanidade não será julgada pelo que ignorava quando não sabia. Será julgada pelo que escolhe ignorar quando já sabe. E nós, já sabemos,